Boa noite, crianças! Hoje nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas da Chamar Kids. E eu tenho para você uma história muito legal hoje. O nosso tema, nós vamos falar, é sobre oração. O que é oração? Orar é conversar com Deus. Não precisa ficar repetindo as frases igual os adultos fazem. Não, nós só precisamos aprender a falar do nosso coração para Deus, aquilo que está no nosso coração. Por exemplo, quando você vai fazer um pedido para o seu pai e para a sua mãe, por exemplo, ai mãe, pai, eu quero ir no shopping. Você vai só pedir para eles aquilo que você deseja. E assim nós devemos orar para Deus, devemos falar para Ele aquilo que está no nosso coração. E para isso, a gente não precisa ficar repetindo orações enormes que os adultos fazem. Nós só precisamos falar com sinceridade do nosso coração e sempre agradecer a Deus, porque sabemos que Deus sempre ouve as nossas orações. Para falar sobre oração, nós vamos contar uma história que está lá no Velho Testamento da Bíblia. É a história de Ana, mãe de Samuel. Está lá no livro de 1 Samuel. Era uma vez uma mulher chamada Ana. Ana tinha um desejo muito grande no seu coração. Ela desejava muito ser mamãe. Ela queria poder engravidar de um bebê. Todos os anos, Ana ia com o seu marido Eucana à casa de Deus. Lá, eles iam adorar a Deus e também fazer as suas petições. Todos os anos, Ana pedia para Deus um filho, mas até agora, Deus ainda não tinha respondido. Mas Ana não desistiu. Isso é muito importante. Nós não devemos desistir. Quando nós temos um pedido para fazer para Deus, devemos repetir, repetir e pedir, porque a palavra de Deus também diz que nós devemos bater na porta de Deus até Ele atender. E Ana não desistiu. Teve um ano que, de maneira especial, ela resolveu fazer uma oração mais prolongada. Uma oração do fundo do seu coração. Ela chegou à casa de Deus, se ajoelhou na presença de Deus e começou a chorar, derramar as suas lágrimas e falar para Deus toda a tristeza que estava no coração dela. Ela estava falando para Deus o quanto ela desejava ser mãe, e o fato dela não ser mãe machucava o seu coração, e ela ficou ali por horas, chorando e derramando o seu coração para Deus. De tal maneira que até chegou o sacerdote Eli, que zelava pela casa de Deus. Ele morava na casa de Deus. Quando ele viu Ana chorando daquela maneira, com o coração assim tão angustiado, olha só o que o Eli pensou. Eli pensou que Ana estivesse bêbada, achou que ela tivesse bebido muito vinho e perguntou para ela: mulher, como você está assim embriagada essa hora da manhã? E Ana disse: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou falando com Deus, eu estou orando para Deus e falando tudo que está machucando o meu coração. É sobre isso que eu estava ajoelhada, eu estava fazendo as minhas petições de todo o meu coração. E assim o sacerdote Eli disse para Ana: as suas petições foram ouvidas. No próximo ano você terá uma grande surpresa. E foi assim que aconteceu. Ana foi para sua casa e sabe o que aconteceu? Ana engravidou e deu à luz a um menino. E ela o chamou de Samuel. Ela dedicou Samuel ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela cuidou tanto daquele bebezinho, mas quando ele ficou um pouquinho maior, ela o levou para a casa de Deus, porque ela havia dedicado ele para Deus. E então Samuel passou a morar com o sacerdote Eli na casa de Deus e viveu lá por toda a sua vida. Samuel se tornou um grande profeta de Deus e Samuel foi fruto de oração de uma mulher chamada Ana. Eu e você devemos sempre insistir nas nossas orações com Deus. Só que às vezes, Deus nem sempre responde como a gente gostaria, você sabe? Às vezes a gente fica esperando e parece que Deus nem ouviu. E às vezes Deus também diz não. Mas às vezes Deus também diz sim.
E assim nós precisamos fazer as nossas orações, com esperança e com fé, tendo certeza que Deus sempre nos ouve. Tem 3 formas de Deus responder a nossa oração. Você conhece um semáforo? Quando o sinal está vermelho, o carro tem que parar. A gente não pode prosseguir. Quando o sinal está amarelo, é tempo de esperar. E quando o sinal está verde, sim, nós podemos prosseguir. E assim é a forma com que Deus responde às nossas orações. Pode ser que Ele dê sinal vermelho. Pode ser que Deus diga não ao nosso pedido. E sabe por que Ele diz não? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Pode ser que Ele nos peça para esperar. E aí vamos ter que fazer que nem Ana. Todas as vezes orar e ficar pedindo com bastante insistência, até Deus responder. E esperar com calma no coração, porque logo, logo vai vir a resposta. E talvez Deus diga sim. Talvez Deus dê sinal verde para a nossa oração. Talvez Deus diga sim e responda logo. Assim, sempre que nós orarmos, nós podemos ter certeza de uma coisa: Deus vai ouvir a nossa oração. A resposta temos que saber esperar. Agora, você vai lá para o seu quarto e você vai aprender a fazer oração para Deus. Você vai concentrar, fechar os seus olhos e falar para Deus aquilo que está no seu coração. Você gostou dessa lição hoje? Essa é uma lição muito importante para nós que somos cristãos, para nós que somos filhos de Deus, porque oração é a forma com que nós falamos com Deus.